Muito bem, queridos, eu quero entregar o recado de Deus para vocês nessa noite. E não vai ser só para vocês, porque está sendo transmitido. E lá no canal, muitas outras pessoas acabam sendo beneficiadas. Então a gente multiplica, né, o número de pessoas alcançadas com o recado de Deus. Mas é bem específico, irmãos, para a nossa realidade como igreja local. Não é que não vai edificar outros irmãos, mas é bem para a nossa realidade, onde estava aqui junto com a diretoria, com a liderança da igreja. Os líderes de Koinonia estavam comigo aqui ontem, e nós aqui nos reunimos, eu dei uma direção a eles sobre esse assunto que eu vou falar aqui nessa noite. E mesmo que você esteja dentro do contexto dessa palavra, ou não esteja, dependendo, vai ser edificante. Eu creio que vai ser edificante. Foi uma palavra diferente. Eu quero clamar hoje, irmãos, o tema da mensagem é esse: clamando contra a infertilidade. Não se preocupe os casais casados, não é para ninguém gerar mais filhos naturais. Você vai ver que vai ter uma aplicação espiritual. Mas o tema é esse que Deus me deu. E nós vamos falar sobre isso, clamando contra a infertilidade. Ah, pastor, já tive meus filhos, não quero ter filho. Tem idade para mais ter mais filho nenhum. A questão não é esta. Então você vai entender. Abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 11. Gênesis 11, verso 30. Somente esse versículo. Gênesis 11, 30. Só esse versículo. E depois nós vamos ler outros versículos isolados para dar contexto. Vou mostrar a vocês logo de cara uma coisa super interessante. Que a nação de Israel dependeu de milagre de Deus. A nação de Israel nasceu de milagre de Deus. Deus poderia ter usado pessoas com certa capacitação, mas Deus gosta de usar os incapacitados. Deus gosta de fazer milagre. Então preste atenção aí. Gênesis 11:30, já está até aqui, não está? Está não? Mas vamos botar lá. A Miriam vai chegar, chegou, viu? Glória a Deus, a Milene já foi lá sentar no lugarzinho dela ali, ó. Então está aqui, irmãos, só esse versículo. Lê em voz alta comigo, vamos lá? Sarai era estéril, não tinha filhos. Quem é Sarai? Sara, mulher de Abrão, né? Meio irmã. Não vamos causar polêmica. Meio irmã. Sarai era estéril. Sabemos que Deus vai fazer um milagre extraordinário. E essa mulher vai gerar filho com quantos anos, irmãos? 90 anos. É, irmão, negócio misterioso, né? Uma mulher de 90 anos já não tem mais condição nenhuma de gerar, já não ovula mais, já não produz, né, capacitação para gerar um filho. E uma mulher de 90 anos gerou. Deus pega uma mulher que era estéril, que nunca tinha dado à luz a qualquer criança na vida. Por que Deus não pegou uma mulher fértil, nova, na faixa reprodutiva, né? Deus pega uma velhinha de 90 anos para mostrar o seu poder. Então começa a contabilizar. Sara, que é Sarai aí, até aí a Sarai, ela vai gerar filho com 90 anos. Agora Gênesis 25, 20. Vamos lá, vamos mudar de personagem agora. Gênesis 25, 20. Eu não vou contar a história de Sara e Abraão, não, que você já conhece. Estou só destacando que Deus pegou a mulher estéril. Até os 90 anos estéril. Gênesis 25, 20. Vamos falar de outra mulher estéril que também está na genealogia do povo de Israel. Já chegamos lá? Então vamos ler, verso 20 e 21. Preste atenção. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: era Isaac é filho de Sara. Amém? Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa quem? Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, irmã de Labão, o arameu. Está aí a genealogia dela. Rebeca, você vai ver, também era estéril. Olha o que diz aí no verso 21.
Leia, por favor, isso aí é chave, irmão, para você ter algum entendimento essa noite. Vamos lá? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Sara era estéril, dependeu de milagre de Deus? Dependeu. Rebeca era estéril? Sim, ela não tinha condições naturais de gerar filho. Ela era estéril. O seu esposo, Isaac, seu marido Isaac, orou ao Senhor por ela, porque era estéril. E o Senhor, o que, irmãos? Lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Sara era estéril, Deus fez um milagre, ela gerou com 90 anos. Rebeca era estéril. Através da intercessão do seu marido, Deus movimentou no ventre dela e ela pôde ter filho. Não foi natural. Rebeca naturalmente não geraria ninguém. Ninguém, como Sara também. E Rebeca já é a segunda mulher estéril que Deus tem que mexer, que Deus tem que atuar com o seu poder. Presta atenção que vai repetir mais uma vez. Agora sim, Gênesis 31. Eu falei para vocês que é interessante. São detalhes que a gente vai lendo na história bíblica e não repara, às vezes, que Sara, a matriarca, era estéril, que a sua nora também era estéril, e eles vão ser a base de todo o povo de Israel. Olha aí no verso 30 de Gênesis. Capítulo 30, verso 1. Outra mulher estéril. Como é que pode, né? Pois é. Mas outra mulher estéril na família. Como é que pode, né? São elas que vão gerar os filhos que vão dar as 12 tribos de Israel. Tudo estéril. Tudo incapaz de gerar filho, naturalmente. Elas não eram atrasadas, tá, irmão? A gente olha, tem milagre nenhum aí, não. Elas não tinham amadurecido ainda o seu órgão reprodutor. Ou, certamente, alguns anos depois elas teriam filho. Não, senhores, não, senhoras. A palavra é clara em dizer que elas eram estéreis. Uma pessoa estéril não tem condição de gerar filho. Uma anomalia, uma má formação das trompas ou do útero, não tem condições naturais de gerar. Vamos ver mais um caso, então, na sequência? Gênesis 31 diz assim, vamos lá? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes e sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Essa está desesperada, porque não deu filhos a Jacó. Enquanto isso, Jacó fazia filho na outra. Lembra que naquela ocasião tinha mais de uma esposa, tá? E aí ela começou a ficar em crise, porque a outra era bastante fértil, gerava, e ela não conseguia. Olha o que diz a palavra, verso 2, igreja. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, ele se irou, o marido, ela pressionou ele. O que ele podia fazer? Eu disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Olha só que luta. Não necessariamente o texto diz que também Raquel era estéril, mas Deus diz que tinha algum impedimento. Algum impedimento tinha. E Jacó dizia, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Para consertar seus órgãos internos. O que eu vou fazer? Não é? O outro lá orou, Isaac orou. O pai dele orou, mas Jacó falou, não posso fazer nada. É Deus no comando. E o verso, pula aí por favor, para a gente ganhar tempo. Verso 22, desse mesmo texto, Gênesis 30, 22. Já está aqui? O que está escrito aí, igreja? Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu a oração, o clamor, e a fez fecunda. Significa que antes ela não era fecunda. Deus interviu e não foi só o natural. Quantos entenderam? 3 matriarcas da linhagem de Israel eram incapazes de gerar.
Sara, Raquel e Rebeca. 3 mulheres que Deus interviu mediante clamor, mediante oração, e elas geraram. Se havia uma trompa mal desenvolvida, ela cresceu. Se havia um útero virado, Deus desvirou. Alguma coisa que estava obstruindo a gravidez, Deus consertou para trazer filhos que gerariam nações, uma nação inteira, a nação de Israel. Amém, queridos? O que eu quero mostrar com isso? Que Deus intervém na infertilidade. Mas não estou aqui falando para ninguém que ainda está com esperança de gerar bebê, não, tá, irmão? De repente, né, se ela gerou com 90, semana passada, retrasada, vi na internet que uma obreira, irmã em Cristo, gerou com 64 anos. Estão pensando que não dá, não? Estão pensando que não dá mais, não? A irmãzinha em Cristo lá gerou com 64. Quem tiver abaixo dessa faixa, se cuida, hein? Vigia se não quer mais um bebezinho. Vigia, vigia. Existem comprimidos, viu? Não vou nem falar do resto. Ouve só, Cris, isso é fato. Estou falando verdade. Uma irmã obreira gerou com 64. Então, queridos, nesse caso ela tinha condições plenas de gerar filhos, até essa idade. Mas as mulheres que eu destaquei não tinham condições. Teve que haver milagre. Teve que haver a mão de Deus, a intervenção sobrenatural, para que o milagre ocorresse. Amém? No mundo natural, Deus reverte milagrosamente a infertilidade. Quero que abra a sua Bíblia agora, vai ser bem rapidinho a mensagem, ela não é longa não. Vou liberar vocês daqui a pouco. Isaías 66, verso 9. Eu quero provar aqui nessa noite, quero provar que Deus é poderoso para reverter qualquer situação de infertilidade. Qualquer que seja. Eu já falei aqui que se Deus disser para uma irmã, um irmão que estiver orando aí para ter filhos, e Deus disser assim, você terá um filho no colo, irmãos, essa é a minha fé. Mesmo que essa mulher tenha feito uma esterectomia total, tenha tirado o útero, tirado tudo, vai ter filho. Porque o Deus que garante isso, ele tem poder para reverter qualquer situação. Não existe impedimento quando Deus diz que vai ser. Deus é poderoso. Não é? Várias vezes na Bíblia é dito, há alguma coisa impossível para Deus? Vou fazer só uma rabiolinha aqui e abrir um aspas. A mesma coisa é a cura do câncer. A mesma coisa é a cura dos seus nervos, da sua pressão alta, do que quer que você tenha, dos meus cálculos renais que eu oro para que desapareça. Não há nada que Deus não possa fazer dentro do nosso organismo, nada. Não há lugar, não há célula, não há órgão que Deus não possa ir lá com o seu poder e tirar o problema. Amém, povo santo? Deus reverte qualquer situação. Eu conheço um pastor, já vi até aqui muitos anos atrás, uma vez só. Deixa eu lembrar o nome do homem de Deus, meu Deus. Foi bem no comecinho da igreja, lá para 2009, 2008, 2009. Esqueci o nome do varão. Ô, santo. A igreja dele até aqui perto. Uma vez a igreja até foi lá na igreja dele, os jovens. Foi onde eu fiz aquela pintura enquanto estava tendo culto. Eu fiquei desenhando lá, fiz um quadro de Jesus no cavalo, lembram? Pastor Júlio. Muito obrigado. Da igreja Crê. Aqui pertinho de nós, aqui. Ali atrás, né? Perto ali onde o Marquinho mora, o Marquinho Mariano mora. Perto ali da Retiro. Pastor Júlio foi hospitalizado com um monte de cálculos renais. E dentro do hospital ele clamou e as pedras todas desapareceram. Elas não saíram não, irmão. Elas sumiram. Saía uma coisa. Aí é mais natural, né? A pedra passou pelo canal e saiu. Elas desapareceram. Como é que fez ali a chapa, viu ali as pedras todas e depois não tem mais as pedras? Para onde foram? Aí é poder de Deus. Amém? Estou tentando aqui partir do princípio aqui da infertilidade, mas para mostrar a você que Deus pode reverter qualquer situação de enfermidade no corpo humano.
Ele que construiu, Ele que fez, Ele nos fez no ventre materno, Ele acompanhou a nossa gestação. Salmo 129 ou 39? 39. Ele me viu ainda informe ali, a matéria informe, Ele que me gerou. Então não tem nada no meu corpo que Ele não possa controlar. Amém, povo santo? Mas vamos ver esse texto aí, estão falando de infertilidade. Eu só abri essa aspa enorme. O tema é muito pequenininho, daqui a pouco eu vou acabar. Então, valeu a pena falar sobre isso, que aumentou sua fé. Isaías 669. Já está aqui? Já. Vamos ler, igreja? Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. O que Deus está reivindicando aí, irmãos? O que Deus está reivindicando? Que Ele controla os nascimentos, tanto para abrir quanto para fechar. Existem outros textos que Ele fala de fechar a madre. Então Deus literalmente controla nascimento. Amém? Deus não fica só supervisionando, Ele controla. E como Ele fez com Raquel, não podia, Deus foi lá e interviu, agora pode. Deus controla a fertilidade. Deus controla a gestação, a gravidez. Deus controla. Amém? Então o poder de Deus não é passivo, é ativo. E dependendo do seu propósito, Ele vai controlar mesmo. Vai trazer certas pessoas ao mundo, certos eleitos ao mundo. Salmo 113, 9. Mais um texto para testificar isso. O poder de Deus para as mulheres gerarem. Para mim sempre foi. Olha, eu vou fazer uma colocação aqui, vai parecer meio piegas, vai parecer meio sentimentaloide, mas não é não. Eu acho a gravidez da mulher a coisa mais sobrenatural que existe. Eu acho. As mulheres que já passaram aí por essa fase, que geraram seus filhos, glórias a Deus. Mas não tem nada mais sobrenatural do que um ser humano ser formado dentro de outro ser humano. Para mim, a maternidade é uma das coisas mais especiais, sobrenaturais que existe. E incrível, né, irmãos? Até pessoas que não dão o menor valor aos filhos geram. Pessoas que não têm juízo, ou são pecadoras contumazes, geram. Mulheres entregues à prostituição geram. Mulheres cracudas, vivendo debaixo de uma ponte, geram filhos. Mesmo que não quisessem, são férteis, geram. Mas mesmo que elas não tenham buscado a gravidez, ou que não se encantem com a gravidez, ou que não vejam a mão de Deus na gravidez, a gestação é algo miraculoso. Uma criança começa de uma célula simples e vira um ser completamente formado. É miraculoso, todos nós somos um milagre de Deus. Amém? Salmo 113, 9. Quem é que faz a mulher gerar? Vamos lá. Quem é que faz a estéril gerar? Vamos lá? Leia, por favor. Faz que a mulher estéril, não é naturalmente favorável, naturalmente fértil. Uma que não pode gerar, faz com que a mulher estéril viva em família, porque vai dar filhos a ela. E seja alegre mãe de filhos, no plural. Aí vem logo uma exclamação, aleluia! O salmista, então, pelo Espírito Santo, declara uma verdade. Se Deus quer uma mulher que não pode gerar, não só vai gerar uma vez, vai gerar até mais de uma. Vai ter filhos, no plural. Amém, povo santo? Está provado que Deus reverte infertilidade? Com esses textos aí que eu dei a vocês. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Provando que Deus reverte infertilidade. Deus faz a mulher gerar. A estéril que não tem condição de gerar. Agora também Deus faz uma mulher ter filhos no sentido metafórico. Vou bagunçar a cabeça de vocês aí. Por favor, Isaías 49, 20. Vamos sair do natural. Vamos sair da mulher que pode gerar e a que não pode gerar, do natural. E nós vamos falar de uma mulher que não é uma mulher. Uma mulher que é um povo. Uma mulher que é uma cidade.
Há essas metáforas na Bíblia? Há. O próprio povo de Israel é chamado de noiva de Deus. A igreja, por exemplo, que é constituída de milhões de pessoas, homens e mulheres, é chamada de noiva de Cristo. A igreja é tipificada por mulher. Israel era tipificado como uma mulher. E até uma cidade, nós vamos ver agora, também é tipificada como uma mulher. Deus gosta dessa metáfora. Amém? Vamos dar uma olhada no texto, agora dentro do contexto. Estou falando que é uma figura, para ninguém se espantar. Não é uma mulher de verdade. Mas olha que interessante esse contexto. Isaías 49, 20. Já está cá? Já, né? Nós vamos ler agora um textinho um pouquinho maior até o verso 23. Leia comigo aí, já estamos na metade para o final já, irmão. Mais 10 minutos eu termino. Vamos lá? Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Dá-me espaço para que eu habite. Deus está falando com Sião. Deus está falando com a cidade de Sião, que ficou, entre aspas, sem seus filhos, por causa de guerra. E agora Deus está falando, essa cidade vai receber os filhos de volta. Esse é o contexto espiritual. Amém? Todo mundo está entendendo aqui? Tem ninguém confundido aí, não está falando de mulher natural. Verso 21, igrejas. Vamos lá? Ainda é metáfora. E dirás consigo mesmo, não tem mulher nenhuma, é a própria cidade. E dirás consigo mesma: quem me gerou estes filhos? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Os filhos que vão retornar. E o mais bacana dessa passagem, irmão, que ela é escatológica. É quando o reino for estabelecido em Israel na volta de Jesus. É uma passagem profética. Isso aqui não aconteceu ainda não, vai acontecer ainda. Israel vai ser sacudida, ela vai sofrer a grande tribulação. A cidade vai ser sacudida, vai ter grandes terremotos, vão destruir a cidade. Ela vai ser tomada pelas forças do anticristo. No final da empreitada do anticristo e da batalha do Armagedon, a cidade vai estar tão destruída que ela terá que ser o quê, irmãos? Reconstruída, restaurada. Outras profecias atestam isso, e povos vão vir para ajudar a levantar a estrutura da cidade. Então presta atenção, esse texto aí é profético. Mesmo que Sião fique sem ninguém, fique sem nenhum habitante, Deus está usando essa metáfora para dizer: eu vou encher esta cidade de habitantes. Vai ser restaurada, vai ser restituída. Os filhos de Israel vão dominar sobre essa cidade. Olha só que interessante. Verso 22, percebam que é escatológico. Vamos lá? Leia aqui comigo, vamos lá? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles, os povos, trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Olha só que interessante como é que é o futuro, irmão. Verso 23. O que está escrito aí? Reis serão teus aios, teus escravos. E rainhas, as tuas amas, tuas servas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Amém, povo santo? Mas que interessante, né? Está falando uma profecia sobre a restauração de Israel no reino milenar, mas usa a figura de uma mulher estéril e desfilhada. E Deus lhes devolve todos os filhos.
Amém, povo santo? Por que eu usei esse texto para falar nessa mensagem? Por que eu usei o problema natural das patriarcas de Israel, das matriarcas de Israel? Qual é o tema central dessa mensagem até aqui? E o que nós temos que pensar para a nossa vida? Se a igreja é comparada a uma mulher, ela tem que ser o quê, irmãos? Fértil. Porque Deus reverte infertilidade. Amém? Reverteu a das matriarcas para gerar uma nação, a nação eleita. Tirou o desfilhamento, né, se a gente pode dizer assim, daquela cidade quando o reino foi estabelecido. E a igreja também tem que ser fértil, produzir filhos, e mais filhos, e mais filhos. Quantos dizem amém? Agora vamos sair do âmbito natural, vamos sair do âmbito da metáfora e vamos entrar na vida da igreja. Vamos aplicar para nós agora, amém? Por isso nós vamos abrir agora no Novo Testamento, Mateus 28, 19. Um texto que você está cansado de conhecer. Deus nos ordenou, como igreja, que geremos filhos espirituais para o reino. Quero que você refresque a sua memória. Vamos lá? Mateus 28, 19 e 20. Já está cá, não está? Já está aqui, amém? Eu não olho mais não, só fico apontando o dedinho assim. Então leia em voz alta aí, por favor, para você fazer a conexão dessa mensagem. Vamos lá? O que diz aí a palavra? Ide, portanto, fazei o que, irmãos? Discípulos. O que significa fazer discípulos? O que significa fazer discípulos? Gerar filhos espirituais para Deus. Vou colocar de uma maneira diferente. Vou colocar porque eu conheço que vocês sabem que há predestinação. Vocês sabem que os filhos eleitos já são eleitos no coração do Pai, mesmo que nós não conheçamos quem são. Então, pastor, eu sou responsável em gerar um filho de Deus, de certa forma, gera-se pela palavra, pela pregação. Mas, na verdade, nós alcançamos os filhos de Deus que Deus quer gerar. Quantos dizem amém? Quem é que vai, pela palavra, alcançar os filhos que Deus quer gerar? Diga assim, eu. Agora começou a encaixar. Está encaixando na mente de vocês? Por que nós temos que pedir a Deus para não sermos estéreis ou inférteis? Porque foi dada uma ordem. Ide e fazei discípulos. Gerem os filhos de Deus pela palavra. Alcance os filhos de Deus que têm que nascer de novo. Quantos estão entendendo? Somos nós que fazemos isso, não é Jesus do céu, sozinho, sem a nossa participação. Não é espontâneo, as pessoas nascem de novo espontaneamente. Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E como virão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo? Como crerão? Então, quando diz que nós somos colaboradores de Deus, significa que Deus não gera os filhos do céu direto sem a nossa participação. Quantos estão entendendo aqui? Para que eu nascesse de novo, alguém pregou para mim. Para que você nascesse de novo, alguém pregou para você. Você não brotou filho de Deus de uma hora para outra do céu. Veio um comando lá do céu e na terra você descobriu que era filho. Alguém pregou para você, alguém evangelizou, alguém gastou tempo, alguém orou pela sua vida, alguém te deu um versículo, alguém te deu uma canção que é a palavra cantada, alguém gerou você no Senhor. Quantos dizem amém? Você não deve a alguém isso? Você não lembra quem é seu pai na fé? Eu lembro do meu pai na fé, pastor Antônio Carlos, trabalhava na Juerp, onde eu fui trabalhar, tinha uma voz de locutor, um pastor pentecostal, ele é meu pai na fé. Muitos trabalharam para que eu me convertesse, mas ele é meu pai na fé. Ele trabalhou de maneira muito particular para eu nascer de novo, me levando a cultos, para que eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, orando sobre mim. Então presta atenção, igreja. Nós somos aqueles que geram a nova geração de filhos que estão aí para ser ganhos no mundo.
pela palavra. Deus deu essa coparticipação na gestação, na geração desses filhos. Todo mundo entendeu? Vamos ler de novo, a gente já vai encerrar. Mateus 28, 19, vamos lá? Ide, portanto, fazei discípulos, gerem os filhos de Deus, pela palavra, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí tem um probleminha aí, né? É em nome de Jesus. Verso 20, igreja. E depois que gera esses filhos espirituais, o que você tem que fazer? É só gerar os filhos e largar para lá? O que diz o texto aí? Verso 20. Ensinando-os. Gerou, nasceu de novo em Cristo, agora é tua responsabilidade discipular esse filho de Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Qual é a ordem geral de Jesus, a ordem máxima? Ide, façam discípulos, gerem pessoas no Senhor e depois ensine essas pessoas que vocês geraram a ser semelhante a Jesus. Se é uma ordem geral para toda a igreja, isso aqui não é direcionado só aos apóstolos, não é direcionado só à equipe de evangelismo, não é direcionado a um grupo específico, mas a toda a igreja. Isso significa que Deus está esperando o que de nós, irmãos? Que nós geremos filhos para o Senhor, que nós alcancemos os filhos que têm que ser gerados. E depois de alcançá-los, Deus ainda espera mais, não é só chamar para Cristo, não. Acompanhar, educar no Senhor, discipular, evangelizar e discipular. Amém, povo santo? É assim que geramos filhos no Senhor. Para que você possa dizer, eu gerei fulano no Senhor. Que maravilha. Agora, irmãos, há vários anos eu tenho lutado aqui nessa igreja para incutir na sua mente. Nós temos que rejeitar com todo o nosso ser qualquer tipo de impedimento a esse mover de Deus através de nós. Porque não podemos simplesmente ser do Senhor sem cumprir a passagem que está escrita aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês de toda seriedade, tá bom? Fruto de meditação. Nós não perdemos a salvação se não gerarmos alguém em Cristo. Não é isso. Não está em questão aqui perda de salvação. Mas está em questão aqui por que não geramos alguém em Cristo? Se somos ungidos com o mesmo Espírito. Não é? Temos a unção. E a unção, ela é frutífera. E a unção, ela é poderosa para isso, para gerar pessoas, para gerar filhos na fé. O Senhor nos ungiu para isso, né? A profecia lá de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Nós somos o instrumento para gerar novas vidas. Todos nós. Então, eu estou batendo aqui na tecla do ID, estou batendo aqui na tecla do discipulado, porque não podemos perder de vista isso, nos acomodar. Tem que nos incomodar qualquer impedimento para gerar filhos da fé. Tem que nos incomodar. Nós temos que romper, nós temos que clamar. Quando, no natural, Isaac viu que sua mulher não podia gerar, ele clamou. Ele orou. No espiritual é a mesma coisa. Senhor, cadê meus filhos? Eu quero meus filhos. Fernanda Bruno gravou, dá-me filhos se não morro. É baseado na passagem aqui que nós lemos. Tem que ter esse anseio no seu coração. Eu quero filho espiritual. Eu quero deixar na terra um legado. Se eu vier sair da terra descansar no Senhor, no paraíso, mas antes eu ganhei alguém. Antes eu trouxe alguém para Cristo. É meu filho na fé, minha filha na fé. Amém? Paulo se vangloriava disso com alguns filhos. Quero mostrar isso a você. Olha que interessante, como é gostoso quando você pode abrir a boca. Eu gerei fulano no Senhor. Abre aí 1 Coríntios 4,15. Vamos chegar lá em Timóteo também, mas 1 Coríntios 4,15. Mais 2 versículos eu termino. 1 Coríntios 4,15. Vocês já entenderam, não entenderam? Onde nós queremos chegar
Começamos lá nas mulheres de Israel, que não podiam gerar. Passamos por metáfora, passamos pelo natural, estamos no sobrenatural, para dizer uma coisa simples. Nós devemos gerar filhos do Senhor. E se não estamos gerando, tem algum impedimento. Então vamos clamar contra o impedimento. 1 Coríntios 4,15, o que diz a palavra de Deus aí, igreja? Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, de tutores, preceptores são tutores, em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Olha como é que Paulo fala. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, a congregação toda de Corinto. É isso que Paulo está se vangloriando aqui. Eu vos gerei em Cristo Jesus. Paulo fez a obra missionária, Paulo pregou, pessoas nasceram de novo, ele foi batizando, discipulando, e aí surgiu uma igreja. E ele pode dizer, vocês podem ter tido antes de mim vários tutores, mas quem é pai de vocês sou eu. Eu vos gerei. Ele não diz, Jesus gerou. Eu gerei vocês através do Evangelho de Jesus. Ele não puxa para si a prerrogativa de paternidade? Está escrito ou não está escrito? São detalhes que a gente às vezes não observa. Então, querido, você tem que ter o desejo no coração de dizer, eu gerei fulano. Sabe fulano que está ali na igreja? Foi eu que gerei. Olha que alegria. Eu trouxe aquela família para Jesus. Eu trouxe aquele jovem para Jesus. Eu trouxe aquela irmã, aquela mulher para Jesus. Temos que ter isso no coração, igreja. Para a gente finalizar mesmo, 1 Timóteo 1:2. 1 Timóteo 1:2. Olha como é que Paulo fala sobre Timóteo. Timóteo era pastor. Paulo era apóstolo. Mas foi Paulo que gerou Timóteo no Senhor. É possível, viu, irmão? Não só é possível, como é desejável que geremos vidas no Senhor. 1 Timóteo 1:2, vamos lá? Lê aí, por favor. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Já entendeu? Você já entendeu? Sabe quem pode dizer que gerou uma filha na fé? A Milene. Milene gerou a Isabela, Rafaela, outra que me confundi aqui. Eu querendo lembrar o nome da menina, eu falo Rafaela. É para me derrubar, né? E eu fiquei esperando a ver a resposta certa. Isabela. Foi batizada agora nesse último mês aí no sítio. Fruto da nossa irmãzinha. É mãe na fé da outra. Duas jovenzinhas. Não é bacana? E o Pedro é o pai da Júlia, né? O Pedro é o pai da Júlia na fé. Ele pode dizer isso para ela. Você é minha filha na fé. Ainda que tenham tudo a mesma idade, quase. Mas o bacana é que ele já tem filhos. O bacana é que esse jovem já tem filhos. E nós somos mais cascudos, mais antigos, né, irmão? Nós também não temos que apresentar nossos filhos? Você não pensa nisso? Eu não estou forçando a barra, não. Estou trazendo um princípio bíblico. Estou trazendo um princípio bíblico. Muito me incomoda que não vejamos nossos filhos na fé aqui na igreja. Me incomoda. Como eu disse numa outra mensagem aí, falei também ontem na reunião de liderança, eu sou um inconformado, eu não consigo me conformar. Eu tenho um inconformismo gerado em mim contínuo, o tempo todo. Até que todos nós geremos. Até que todos nós tenhamos alguém para dizer, isso aqui eu ganhei na fé. Até que todos nós possamos dizer, eu não só ganhei, como discipulei. Eu eduquei, ensinei ele a orar, ensinei ele o beabá da palavra. Queridos, eu quero instigar no seu coração desejo. E se tiver algum impedimento, nós vamos romper aqui em nome de Jesus, pela fé, amém? Precisamos romper os impedimentos da fertilidade da igreja. Precisamos romper isso. Você possa trazer almas para a casa do Senhor e dizer, eu trouxe, eu ganhei essa alma para Jesus. Ela é minha filha na fé. Eu sou pai, eu sou mãe na fé dessa pessoa.
Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, vamos clamar. E eu vou liberar vocês. Ainda é cedinho, 9h15 ainda. Vou liberar vocês bem rápido. Não desconcentra não, porque eu falei coisa muito séria aqui agora. Na verdade, essa palavra poderia ter sido dada no domingo, com a casa mais cheia, com mais irmãos ouvindo. Todos precisamos gerar filhos na fé. Todos. Todos nós. Você concorda com isso? Só ouve. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Ganhar almas é a nossa função, irmãos, de todos nós. O pastor não pode ser responsável pelo teu frutificar. Eu posso te estimular. Eu posso te direcionar na palavra, eu posso orar por você. Mas eu não sou responsável pelo teu frutificar. O teu frutificar é teu. É você agindo em prol das almas. É você falando, abrindo a boca, testemunhando de Jesus, pregando a palavra. É cada um por si nesse frutificar. Não tem participação de esposa e esposa, né? Dividindo os lucros, não é assim que funciona. Cada um de nós tem que buscar a própria fertilidade no Senhor, para gerar filhos para Deus, para o reino. Amém, povo santo? Ouve isso que eu estou falando, isso é muito sério. Nós precisamos romper com qualquer infertilidade. Em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você erguer as mãos agora, não. Vou pedir para você inclinar a sua cabeça. Nós vamos pedir aqui humildemente que o Senhor tire a nossa dificuldade. Nós possamos ter a alegria de ver filhos na fé gerados por nós. Cada um de nós. Tendo um filho, um fruto. Que vai ser para a vida eterna, irmãos. Quem você ganhar é contabilizado no seu galardão para a vida eterna. Quem você vai ganhar vai estar vinculado a você para a vida eterna. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Da hora que saímos dos nossos lares, já estávamos na Tua presença. Mas o Senhor nos trouxe aqui para uma reunião em comunidade, no corpo do Cristo, na coletividade dos santos. Para cantarmos juntos louvores, para primeiro clamarmos ao Senhor pelas bênçãos que alcancem os que estão necessitados. Nós clamamos, Senhor, nós cantamos louvores, nós ouvimos a Tua santa e maravilhosa palavra, e ela nos mostra milagres. Aquela que era estéril se tornou mãe de filhos. Tu reverteu o mal nas entranhas das mulheres. O Senhor é poderoso para ir aonde está o problema e reverter o mal. A Tua bênção alcança nossos corpos, mas a Tua bênção também alcança nossas almas. E eu quero clamar nessa noite, meu Deus, consciente pela Tua palavra, que Tu nos chamou para gerar filhos para o Senhor, para gerar filhos no reino, para gerar filhos na fé. O Senhor nos chamou, não foi só o apóstolo Paulo, para que possamos ser instrumento de alcançar a muitos. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir, meu Deus, que esse sentimento no nosso coração não se dissipe. Que Tu nos incomode pelo Teu Santo Espírito, a estarmos de joelhos nas nossas casas, abrimos nossas bocas em oração e clamarmos, Senhor, dá-nos filhos da fé. Dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos da fé. Dá-nos essa experiência maravilhosa, esse gosto, essa alegria de gerarmos vida, Senhor, e sermos instrumentos de alcançarmos vidas, em nome de Jesus. Eu clamo nesta hora, meu Deus, que toda a esterilidade seja tirada do meio de nós, que toda a infertilidade espiritual seja tirada do meio de nós. Tu és especialista, meu Deus, em fazer com que a estéril seja mãe de filhos. Seja conosco como igreja, Senhor. Que todos nós, não somente os que estão aqui nesta noite, mas toda esta casa, essa congregação, seja liberada pelo Senhor. Seja liberada, se há algum impedimento, nos libera, meu Deus. Libera-nos, Senhor, para que os filhos venham, para que as almas venham,
para que os nossos herdeiros da fé venham, que nós possamos frutificar abundantemente em filhos para o teu reino. Dá-nos essa percepção, essa experiência. Dá-nos também um incômodo, Senhor. Se viermos a gerar alguém, não fiquemos somente neste alguém, mas que tenhamos mais fome e sede de gerar mais gente, de alcançar mais gente para o teu reino. Em nome de Jesus, que haja uma inconformidade na nossa alma, de não pararmos nunca de gerar pessoas para ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque podemos gerar pela tua palavra, pela pregação do Evangelho, pelo compartilhar do Evangelho. Ajuda os meus jovens, Senhor, já estão produzindo. Eles já são exemplos para outras pessoas aqui nessa casa. Ajuda os meus jovens a continuarem produzindo mais outros jovens, homens, mulheres, adultos também, por que não? Que eles possam ser instrumentos, Senhor, frutífero no teu reino. Eu clamo pelas mulheres desta casa, meu Deus, em nome de Jesus, que as irmãs sejam frutíferas no teu reino, mesmo aquelas que já geraram no natural, que já geraram filhos na carne. Eu clamo em nome de Jesus, que elas também gerem filhos espirituais, filhos e filhas espirituais, em nome de Jesus. Eu clamo pelos homens desta casa de igual forma, meu Deus. Ah, meu Pai, o homem não pode gerar naturalmente. Não temos a capacidade de ficarmos grávidos, mas nós podemos gerar espiritualmente. Assim como o apóstolo Paulo gerou uma igreja inteira, nós podemos gerar muitas almas para o Senhor. Eu clamo em nome de Jesus pelos homens desta casa, que a tua mão forte seja sobre eles, e que eles possam gerar filhos e mais filhas espirituais para a tua igreja, para o teu reino, para a glória do teu nome. Nós agora, em nome de Jesus, rejeitamos toda a infertilidade. Rejeitamos, Senhor, todo impedimento à nossa fecundidade espiritual. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Quantos concordam com essa oração? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Toma posse do que o pastor colocou no coração de vocês hoje. Eu fiz um depósito aí de uma revelação, de uma palavra. Toma posse, corre atrás, ora e tragam filhos para Deus, em nome de Jesus.